7h01, o programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta sexta-feira linda, maravilhosa, anunciando aí a chegada do final de semana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos prestigia e nos honra todos os dias com a sua audiência. Você que é o telespectador, nota 10. É isso aí. Bom dia, professor. Bom dia, Haroldo. Luciana. O friozinho está indo embora. Estou vendo que Será você está que mais tá feliz indo? hoje. Deu uma diminuída aí viu? Já caiu Daqui a pouco bastante. aquele sol maravilhoso de Cuiabá volta Daqui a brilhar. a pouquinho. Bom dia, Luciana. Bom dia ao Kleber. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente sexta-feira a todos. É isso aí, gente. Você já viu aparecendo aí na sua tela as redes sociais, também pode assistir a gente pelo Facebook aí, ó, na palma da sua mão, no momento em que der, viu? Se possível for, nos acompanhe ao vivo para que você possa interagir com a gente, mandando aí a sua mensagem. Mas se não, pode dar aquela namoradinha aí pelo Facebook no programa A Notícia de Frente. Bom, vamos agora então para as imagens do trânsito desta sexta-feira, que o pessoal já fica assim ansioso para chegar ao final de semana. Nós temos aí, um giro da câmera, né? Da CEMOB, não dava nem para ver. Para quem tem labirintite, vamos lá então. Problema esse giro. Começamos hoje então com a Avenida Fernando Correia da Costa, bem pertinho da Beira Rio. O dia está mais claro hoje, o movimento também está tímido por enquanto, faz parte do horário, 6 horas da manhã ainda. É que tem muita gente que levanta bem cedinho para trabalhar, mas tem outras que entram às 8 horas, né? Um horário aí. Exatamente. De peso, né? Para começar as atividades. A trincheira da Santa Isabel com a Agrícola Paz de Barros. Olha, até que hoje está movimentado, porque tem dias aqui que a gente abre essa imagem aí e não tem uma viva alma passando por aí. Hoje até que está um pouquinho mais movimentado o trecho, aí já está um pouquinho mais escurinho. Requer então que o motorista sempre permaneça, né, com o farol ligado nesse horário. Muito tranquila, essa imagem bem aérea, né? Aquele giro das 42 câmeras da CEMOB. Agora, Círculo Militar, já falamos aqui tantas vezes, né? Em breve será aí um canteiro de obras para depois trazer mais celeridade para o trânsito aqui da capital. E está bem movimentado já esse trecho pelo horário, né? Realmente ali é um trânsito muito intenso em todos os horários. É claro que nesse horário não chega a parar, né? Mas a gente vê um volume bem maior ali. Ali é o caminho da sua casa, professor, é a Avenida das Flores, né? É. Ali já é a área do Verdão, Privilégio, Jardim né, pessoa, Cuiabá. Privilegiado. Privilégio da pessoa falar assim, aonde você mora? Você chega à minha casa pela Avenida das Flores. É. Charmoso, É. né? Nós somos. Mora no Jardim, né? E é o Jardim Cuiabá. É Jardim Cuiabá. Jardim Exatamente. Cuiabá. Vamos lá, um giro. Olha, sem movimento aí nesse trecho. E agora, Avenida do CPA, bem perto da entrada do Verdinho. Eu gosto muito aí dessa imagem, porque tem esse verde maravilhoso. Me lembra até que Cuiabá já foi a cidade verde, né? Poderia reconquistar esse título, né? Que maravilha seria. Imagina, todas as vezes que eu lembro que foram retiradas quase 2.500 árvores para fazer o trilho do VLT, realmente é de cortar o coração, né? Corta o coração, até porque até o VLT hoje tá não isso. chegou. Exatamente. Nós temos agora um outro trecho aí com a câmera fazendo aquele giro, são 42 câmeras flagrando, né? O trânsito e também belas paisagens. Agora outro trecho aí da Avenida do CPA, olha que cenário diferente, bem mais escuro. Aí sim, dá aquele tom de que o dia está amanhecendo ainda, meio preguiçoso, está meio escurinho, mas está mais intenso mesmo o movimento hoje em Cuiabá, nas principais avenidas. Temos mais um outro trecho. Olha, aí já não tem ninguém aí no viaduto da rodoviária. Bom, é importante a gente estar sempre mostrando essas imagens aqui para você, né? Poder se orientar melhor antes de sair de casa, porque eu sei, enquanto você está aí na sua casa, você está ligadinho aí no programa Notícia de Frente, e aí nós fazemos questão de levar para você todas as informações do trânsito. Mas no final do dia a gente não te deixa na mão não, viu? Tanto o Cidade Alerta também traz informações do trânsito. E tem um programa de carona que tá bombando aí, viu, Kleber? Se tiver 6 horas você no trânsito lá dirigindo, Verônica, Raquel e João Fernandes atualizam
todo mundo sobre Rainha de Poxorel. todas as informações do trânsito. A Rainha de Poxorel, na Rádio Cultura, em 90.7. 90.7. Bom, vamos lá então, porque agora tem notícia, hein? Vamos direto lá para a Assembleia Legislativa, porque o deputado Gilberto Catani foi acionado pela Comissão de Ética, tudo por conta de mensagens, um posicionamento dele sobre homoafetividade. Ele teria usado aí termos que ofendeu as pessoas homoafetivas. Então, exatamente por isso é que ele foi acionado na Comissão de Ética. Vamos conferir. A gente teve... Bom dia a vocês da bancada e quem nos honra com audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O deputado Gilberto Catani, do PSL, chegou até a Assembleia Legislativa porque ele era suplente do então deputado Silvio Fávaro, do mesmo partido, que infelizmente morreu vítima da Covid em março deste ano. Mas Catani, assim que assumiu o mandato, causou uma grande polêmica no Legislativo e também no Estado. Não por apresentar algum projeto de lei ou indicação de grande relevância para a sociedade mato-grossense, mas justamente por declarações consideradas homofóbicas. No dia 14 de maio, ele fez uma publicação em uma das suas redes sociais, o Stories do Instagram, em que ele colocou uma seguinte frase, abre aspas, ser homofóbico é uma escolha, ser gay também. Essa publicação do deputado causou um grande alvoroço e revolta em várias entidades que defendem direitos humanos e principalmente da comunidade LGBTQIA+. E, claro, vários repúdios foram publicados, inclusive, na imprensa, como também nas redes sociais contra o deputado. A partir daí, o caso vem sendo acompanhado com muitos questionamentos. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu, recentemente, pedir uma investigação, abrir um procedimento de investigação na Assembleia Legislativa sob essa condição do deputado ter cometido um crime de homofobia. Até porque homofobia no Brasil é crime já previsto em lei, considerado semelhante ao crime de racismo. A partir desse protocolo da OAB, com pedido de investigação junto à Assembleia, o Poder Legislativo de Mato Grosso abriu uma comissão de ética para apurar o caso. O presidente desta comissão é o deputado Eduardo Botelho, do Democratas, e tem mais 4 membros que participam desta comissão. No caso, são deputados colegas de Gilberto Catani, inclusive 2 colegas de partido. Além de Botelho, que é o presidente da comissão, tem os parlamentares membros, que é Eliseu Nascimento, do PSL, e o delegado Claudinei, também do PSL, mais o doutor Jimenez, do PV, e doutor João, do MDB. A comissão tem aí um prazo já para analisar essa questão, se o deputado cometeu o crime, no caso relacionado com a quebra do decoro parlamentar. A OAB pede justamente essa investigação baseada na lei de crime de homofobia e acusa o deputado de ter feito aí a quebra do decoro parlamentar. Se ele for processado, inclusive, após essa análise da Comissão de Ética, ele pode perder o mandato de deputado estadual. Gilberto Catani, por meio da sua assessoria de imprensa, divulgou uma nota dizendo que o livre-arbítrio é um direito fundamental da pessoa humana e que esse direito ele foi alçado para direito constitucional e que proporciona a livre expressão, ou seja, o direito também à expressão. E que essa frase publicada por ele, justamente nas redes sociais, ser homofóbico é uma escolha, ser gay também, que não tinha a intenção de defender ou ofender qualquer pessoa, independente da orientação sexual dela. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Bom, gente, ser homofóbico é uma escolha, ser gay também não pegou nada bem para o Catani, que agora vai ter que responder aí na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, talvez aí por quebra de decoro parlamentar. E aí, Kleber, professor, em épocas em que a gente pede tolerância, a gente tem agora até o destaque aí do que disse, né, a postagem, né, ser homofóbico é uma escolha, ser gay também. Foi exatamente isso que o deputado postou em suas redes sociais e aí ganhou essa repercussão.
isso toca diretamente em uma parte da filosofia que foi muito bem tratada e estudada, que é a questão da intolerância, por um filósofo chamado Voltaire. Ele dizia que todo homem intolerante, ele é um homem primitivo, né? E é exatamente isso. Você pode até não aceitar, mas o ato de respeitar a posição sexual, né, de alguém, isso é fundamental. Então, quando ele se coloca dessa forma, muito por influência, não tenho dúvida, do próprio presidente Jair Bolsonaro. O amor é tanto que acaba cometendo excessos, né? E acha que essa linha de fala, muitas vezes, com brutalidade, né? Porque naturalmente a intolerância produz brutalidade, produz violência, né? Não produz absolutamente nada de positivo numa sociedade que quer viver, sobretudo, harmônica, de forma harmônica, né? E, infelizmente, em pleno ano de 2021, nós ainda vivemos esse preconceito, que não é só com relação aos homossexuais, não. Nós temos preconceitos de toda a natureza que você pode imaginar. O Brasil é um país extremamente preconceituoso. O preconceito é um julgamento terrível, né? Porque invade, de certa forma, a vontade pessoal, né? E qualquer preconceito carrega, de certa forma, não carrega, de certa forma, algo que possa contribuir com alguma coisa. Então, eu acho extremamente lamentável, vindo principalmente de um parlamentar, no caso específico, no deputado estadual. Eu espero que ele realmente assuma, porque na fala dele, você vê, tem algo muito importante, que é a questão da intencionalidade, né? Existe uma intencionalidade na fala do deputado, e é perceptível isso, né? Ele está tentando corrigir, mas está ficando cada vez pior. Agora, Kleber, o deputado tentou se defender, disse que é uma questão de livre-arbítrio. Cola? Não, não é. Isso é o primeiro aspecto que eu quero levantar. Ser homofóbico não é opção, é crime. Homofobia é criminalizada no Brasil, como o professor já falou. Então, assim, você não tem em casa, meu caro espectador, a opção de ser ladrão, né? Eu não posso. Se for, até tem, né? Mas se for, vai ser punido pela lei. Né? Vai ser processado, preso, etc. E tal. No caso do deputado Gilberto Cattani, ele, entretanto, ele fala o seguinte: a última parte da sua fala, para mim, é a mais importante, eu quero ficar nela. A intencionalidade. É evidente que ele sabe que não é. É claro. Mas ele faz de propósito, porque é isso que eu venho martelando aqui sobre a pós-verdade. Ele quer ativar o sentimento das pessoas, dos homens médios. O senhor falou aí do Voltaire, é o homem primitivo. Primitivo. Né? E o Cattani, inclusive, tem esse arquétipo de homem primitivo, de peão, de chapéu na cabeça. Né? Então, ele, na verdade, ele está aqui demarcando um campo político para ele atuar. Ele faz isso consciente. Ele quer ativar o sentimento daqueles homens mais simples, que são, as pessoas têm preconceito, como o senhor falou, sobre, elas até não falam porque não é politicamente correto, e ele ultrapassa essa barreira da conveniência, do politicamente correto, e expõe um posicionamento que vai ativar o sentimento de muita gente que gostaria de falar o que ele fala, mas não tem coragem. Porque é politicamente incorreto. O Bolsonaro faz a mesma coisa. Então, assim, o que quero chamar a atenção para esse assunto também, professor, porque é uma incongruência, a meu juízo. Se tiver algum advogado aí, os advogados que estiverem nos acompanhando, podem até participar, né? Eu vou até pedir a participação deles. Atenção, professor Hélio Ramos, se o senhor estiver por aí. A vereadora de Cuiabá, a Edna Sampaio, ela fez uma postagem chamando o Cattani de homofóbico. Aí, professor, sabe o que aconteceu? Ele entrou na justiça, num juiz lá de Nova Mutum, que é a cidade dele, e considerou a postagem da Edna ilegal, mandou tirar. Ou seja, o sujeito vai na internet, a dele ainda está, né? A dele ainda está, a menos que ele tenha retirado, mas não tem nenhuma decisão judicial para ele apagar. Ele vai e fala um absurdo desse. Também teve determinação. Não, também teve determinação judicial para que ele tirasse. Ele vai de propósito, fala... de propósito, intencionalidade. De intenção, de propósito. Eu acabei de dizer. Exatamente. Ele quer ativar as pessoas que pensam igual a ele, que são muitas, e que não falam porque sabem que não pode falar. Né? Aí ela vai e condena ele, dizendo que a postagem dele é homofóbica, que o juiz da cidade dele, né? Não sei quem é o juiz, mas é de Nova Mutum, manda ela tirar, ela recorre ao Tribunal de Justiça e perde. Ela não pode dizer que ele é homofóbico.
Se ele próprio pode. Ele faz um jogo com as palavras, né? Pois exatamente. Você matou a charada. Né? Mas aqui, como diz lá no Poconé, para cima de Moacho, mano. Quem vai reforçar essa parte conceitual, Kleber, Luciano e telespectador, com relação à intencionalidade nesse processo todo, é o Edmundo Husserl. É um outro filósofo importante que ele vai dizer o seguinte: toda ação é o lado externo de um pensamento. Olha que interessante isso. Toda ação é o lado externo de um pensamento. Então, quando você materializa o que você fala, considerando que a palavra é um signo de lei, né? Quando você materializa isso, existe uma intenção por trás disso, existe um traço de caráter por trás disso. Olha que interessante isso, né? E ele desvela isso em sociedade. Então, essa é a prova cabal, muito utilizada inclusive na área do direito, para poder entender qual era a intencionalidade. Nós falamos há pouco tempo atrás nessa semana sobre corrupção, lembra? Sim. Da lei que está mudando com relação à Constituição, que a chave é a intencionalidade, né? Sim. Se houve intenção, ele é punido. Se não houve, ele não é punido. No caso ali, dolo ou culpa, né? Ou culpa, exatamente. Você vê a importância desse conceito dessa análise, né? Aqui é dolo explícito. Explícito. Né? A intenção dele era essa. É clara. Claro. Inclusive, Kleber, você citou aí essas questões judiciais, eu vou até chamar a atenção para o destaque do portal Gazeta Digital, que justamente traz toda essa narrativa, os fatos envolvendo esse caso, é a acusação de homofobia, é até reportagem do Alain Mesquita, que a juíza Lúcia Perfuro negou o recurso protocolado pela vereadora Edna Sampaio do PT e manteve a decisão que determinou que a parlamentar apague as postagens em que ela classifica o deputado estadual Gilberto Catani como homofóbico nas redes sociais. O despacho foi publicado nesta quinta-feira. No dia 23 de junho, o juiz de Nova Mutum, Cássio Leite de Barros Neto, atendeu o pedido de Catani e determinou que as publicações fossem excluídas. Na ação, o deputado do PSL alegou que a vereadora excedeu os limites da sua função e fez acusações caluniosas por meio das redes sociais. Chama atenção aqui quando a decisão diz que a vereadora excedeu os limites de sua função. Ela estava sendo uma cidadã. Ela só falou o que ele fez, o que você está fazendo é homofobia. E ela, então assim, tem hora que a gente precisa ter paciência também. E aí quem mandou apagar as mensagens? E aí foi a vereadora que teve que apagar as mensagens. E ela teve que apagar. No entendimento da juíza, né? No entendimento dela também houve excesso na fala. No entendimento dela, você está entendendo? Porque na verdade foi uma resposta a ele. Isso me lembra o seguinte, trocando assim, dando um exemplo aqui para você vai na polícia para denunciar um ladrão que invadiu a sua casa e você acaba ficando preso. Você foi violento. Aí você fala assim, mas ele era ladrão. Falei, nossa, você chama ele de ladrão, não pode. Você não pode chamar de ladrão. Exato. E você sabe que nós jornalistas temos esse drama, né? A gente não pode. Eu lembro da minha primeira matéria sobre de polícia, foi ali na prainha, né? Isso tem muitos anos. E eu vi o cara batendo a carteira de uma senhora na bolsa e sair correndo. E eu cheguei e fui escrever, né, que o ladrão tomou a força. Aí o editor falou, você não pode chamar de ladrão. Eu falei, mas eu vi. Falou, mas você não é juiz para dizer que ele é suspeito. Mesmo você vendo, né? Dói, né? E a rigor lá no limite é porque, assim, de repente ele podia estar recuperando algo que a mulher tivesse tomado dele. Então tem muitas circunstâncias que a gente desconhece na hora que está vendo um episódio. Agora, no caso do Catani, e se vocês me permitirem, eu quero ler o que diz o jornal A Gazeta hoje, a opinião do jornal está aqui na seção de opinião sobre o Catani. Posso, Luciana? À vontade. Diz aqui na coluna parte do jornal A Gazeta de hoje, não é opção. A homofobia é crime no Brasil, assim como o racismo. Não se trata de um comportamento que deva ser naturalizado na sociedade, como sempre ocorreu, ou ainda minimizado por eufemismos inadequados como, abre aspas, é muito mimimi, se é orgulho gay, pode haver orgulho hétero, fecha aspas. No caso que envolve o deputado Gilberto Catani, do PSL, suas declarações deixaram pouco espaço para dúvida. Não é à toa que será alvo de apuração por quebra de decoro parlamentar. É isso aqui, assina embaixo, é o que eu penso também. Acho que ele tem que ser, não só... Agora, viu, Haroldo, eu só quero, assim, já antecipadamente deixar aqui uma advertência, que eu vou ficar muito triste se a Assembleia estiver abrindo essa investigação apenas para dar uma satisfação para a sociedade, para inglês ver. Sabe? Abre e fecha sem investigar nada e aí ele sai com salvo-conduto no final.
Se não houver nenhum tipo, nem que seja uma censura pública, uma advertência pública, ele ainda sai de grande, ainda tira de bacana depois, achando que ele tem razão e vai continuar fazendo. Mas o que me deixa mais triste, Kleber, né, me deixa profundamente triste é o seguinte, um sujeito como esse, que foi legitimado pela população para atuar como deputado estadual, como legislador, entendendo? Recebe 67 mil reais de verba indenizatória, salário, uma condição financeira maravilhosa, motorista, tem tanta coisa, entendeu? Para ele ficar discutindo isso na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, tanta área importante, tanta coisa importante para poder contribuir com a sociedade, entendeu? Você vê o quanto tempo, né, quanta coisa perdida em função de uma imbecilidade dessa, você está entendendo? Quer dizer, sabe, então eu acho que você vê a pobreza, a pequenez que é, de certa forma, muitas vezes, né, uma instituição que, não uma instituição, que, claro que ela é importantíssima, né, mas algumas figuras, né, que compõem essa instituição que realmente chega a ser lamentável. Desonram, né? Desonram. Tá certo, agora vamos deixar... Aí você vê isso na Câmara de Vereadores, você vê isso na Assembleia Legislativa, sabe, eu tenho vergonha alheia. Vê até no Congresso Nacional, infelizmente. Congresso Nacional, eu tenho vergonha alheia quando eu vejo situações como essa. E não sei se está na nossa pauta aí, mas assim, isso tudo aconteceu ontem, né, porque o jornal... Você vai citar Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, que eu acho que está no reverso dessa moeda. No reverso, né? Que que assumiu, né? É uma notícia alvissareira, né? Sim, assumiu. E o pronto, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né, nunca escondeu a sua homoafetividade, diz que o que ele faz da vida pessoal dele não tem nenhuma relação direta com o que ele faz para ajudar o próximo, ou seja, né, ele tem condições de governar para a coletividade sem que a vida pessoal dele sempre seja colocada a público, mas quando ela é comentada, ele fala com muita naturalidade. Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto agora, já que isso quem vai decidir é a Assembleia Legislativa, tem algo que aconteceu em relação ao deputado Faisal Calil. Será que vai ter uma vingança, ou já teve uma vingança aí do governador Mauro Mendes, Kleber Lima? Parece que 6 servidores comissionados que pertenciam, né, no caso, a Faisal Calil, saíram fora, é isso? Teve demissão? Essa é uma informação que de ontem à noite, né, que o governo já anunciou que vai demitir os cargos comissionados indicados pelo deputado no governo, como uma resposta, né, uma retaliação, como queira, ao comportamento do deputado na votação do veto do projeto dele, da isenção da TUSD lá, da energia solar. Aparentemente, assim, as pessoas até... Eu acho que isso é absolutamente natural, né? E acho até que é republicano, professor, das moedas que existem para garantir a sustentabilidade, a governabilidade, né, a sustentação política de um governo. Eu acho que as mais republicanas, as mais saudáveis ou menos onerosas ao contribuinte, é exatamente a abertura de espaço no governo para os deputados, destinação de emendas, liberação de emendas, atendimento de pleitos. Isso é do jogo político. Não vejo assim, o cargo está lá e vai ser preenchido de qualquer maneira. Então não vai aumentar a despesa para poder atender o deputado. Ele vai aproveitar nos quadros que ele tem que nomear no governo aquelas pessoas indicadas pelos deputados que são da sua base. Agora, o que eu acho que não é muito natural, e eu fiz essa pergunta ontem aqui ao deputado João Batista, vocês vão lembrar disso, é como é que um governo que tem uma maioria declarada, formal, olha, eu tenho maioria, tenho 15 deputados dos 24, na hora que ele precisa, não estou entrando no mérito de qual é o projeto, fosse qual fosse, né? Na hora que ele precisa, sempre, isso é reiterado, essa maioria vira minoria, porque não vota com o governo, vota contra o governo. Então, assim, votou contra o governo, não é da bancada, e mais, né, no caso do Faisal, foi mais do que votar contra o governo. Ele conseguiu pregar no governador, colar nele uma marca muito negativa de taxador de sol, que é inverídica, a gente já discutiu isso aqui. Mas do ponto de vista do marketing, da política, colou e está difícil de descolar, porque eu acho que, inclusive, que o governo administrou muito mal essa guerra de comunicação, né? A gente percebeu isso, o governo não conseguia explicar. É difícil, não sei o que, mas não conseguia. E aí, meu amigo, ele que tem a dancinha também aí, que eu acho que você vai mostrar, né, Luciana? Exatamente. É dançar conforme a música. Dancinha aí, vamos lá, Souta, já que você falou sobre a dancinha. Deixa eu comentar antes, eu acho que seria interessante, senão vai perder Pode comentar, professor. Eu vou discordar do Kleber, porque, Kleber, eu tenho uma leitura diferente,
né? Eu acho assim que o sistema, ele é vicioso e permanece dessa forma, né? Você vai contra o governador, ele vai lá e exonera a turma que é contra, né? Ali não está exonerando só 100 pessoas, ali está exonerando o pai de família, que sustenta uma família, que não tem absolutamente, muitas vezes, nada a ver com isso, né? Com essa briga entre o deputado e o governador. Essa é a leitura que eu tenho. Foram 6, tá, professor? 6. Só para deixar claro, 6, meia dúzia. 6. Não foram 100, 6. 6, eu falei 100, né? 6, né? Esses 6 que seja. Meia né? dúzia. O que acontece é assim, eu acho que na posição de governador, toda vez que prevalece, porque ali prevaleceu o quê? O interesse pessoal dele, do governador, em exonerar alguém que de certa forma, tirou o crédito dele enquanto governador e taxou ele como taxador do sol. Né? Que o desafiou. Que o desafiou. Né? Então, todas as vezes que prevalece o interesse pessoal, né, você tem aí um abuso de poder. Concorda comigo? Não, senhor. Né? O cargo é de livre nomeação. Não, senhor, né? não concordo nem um pouco. Mas eu respeito o seu direito eu entendo, de falar. Eu entendo que ele, usando a força de governador, né, prevalecendo o interesse dele pessoal, ou seja, Faisal não veio comigo, me prejudicou, eu vou exonerar todas as pessoas que ele fez o pedido para mim aqui no Executivo. Então, eu acho que ele não está reagindo, fazendo essa retaliação em nome da sociedade. Ele está fazendo essa retaliação em nome dele, interesse dele. Entendendo? Isso beira mais a tirania do que necessariamente a democracia. É a minha leitura. Ok, eu ouvi. Então, e eu estou discordando dela, porque ela, como de novo vou falar para o senhor, a sua leitura é romântica, ela é descolada da realidade. O cargo é de livre nomeação, é um cargo comissionado. O governador nomeia e exonera com o poder da caneta, quem ele quiser. Ele escolheu nomear aquelas pessoas pela relação política. Olha, vocês são da minha base, são meus aliados, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. Você já ouviu falar isso? Isso é da política. Vocês me ajudam a governar e eu dou espaço para vocês. Então, assim, aquelas nomeações são moeda de troca. Então, ele sabia que ao votar contra, e mais do que votar, aí não é um problema só da votação em si, porque na votação em si o governo até anunciou que não vai recorrer. É o problema da relação política. O Faisal atuou, nesse caso, igual ao Ulisses Moraes, que é oposição declarada. Ele foi para a linha de frente, fazendo um enfrentamento com direito à dancinha, num deboche contra o governo. O governo falou, olha, eu não quero um aliado assim. Então é o seguinte, a nossa relação está rompida, eu não quero mais o seu apoio e eu estou tirando aqui os espaços que eu te dei. Então faz sentido. Aí as pessoas que estão sendo, concordo com o senhor, a pessoa que está lá trabalhando, ela não tem nada a ver com isso, mas ela só está lá trabalhando porque o deputado indicou. Pois é, mas aí você... E o deputado descomprometeu-se com o compromisso e perdeu o espaço. Mas aí você reforça uma tese viciosa de que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Executivo e a Câmara um puxadinho da Prefeitura, ou seja, os deputados estão ali como marionetes do governador, não têm opinião própria, não podem fazer realmente a fiscalização pela qual eles foram legitimados como deputados. Até que sentido tem esse? Não, até podem. Vão ficar lambendo o governador o tempo todo, não pode ter opinião contrária? Isso é redução, simplificação de uma coisa que é muito mais complicada. Não é tão simples assim. Existe a independência do poder. O poder legislativo, no caso da Assembleia, tem, tanto que derrubou o veto. Tá aí. O que está se discutindo aqui é a relação política do governo com a sua bancada. E tem a bancada, não tem partido? Não tem pluralidade na sociedade? As pessoas não pensam diferente? O parlamento, mais do que qualquer outra instituição pública, é uma caixa de ressonância da sociedade. Ela reflete essa pluralidade. E parte dos deputados pensam segundo pensa o governo, eles são aliados. Como são aliados... Mas, Kleber, aí você não tem oposição. Professor, aí é o seguinte, se eles são aliados do governo, eles precisam defender o governo. Mas não estão ali para ser aliado de governo, não, então, eles foram eleitos no parlamento do governo. Não, o senhor está enganado. Não, isso é política. Não, eles estão ali para representar... Não. Eles estão ali para representar a população. Ok, mas parte da população o apoia o governo? interesse da população... Quem elegeu o governo? Quem elegeu o interesse da população, Kleber. Professor, é a população que legitimou. Quem elegeu o governo? Não importa. Foi a população. Então, parte da Assembleia é legítimo que ela defenda o governo. Aliás, o governador tem muito mais votos do que a maioria dos deputados, que o deputado, para você ter deputado que se elegeu aí com 11 mil votos. O governador precisou de 300 mil, de 500 mil, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é jogar para a plateia.
ficar nesse discursinho, fazendo dancinha, mas tinha que votar. Não, o deputado não tem que ser a priori nem contra e nem a favor do governo. Em tese, ele tem que defender o melhor entendimento dele de interesse público. Agora, o governo também tem um entendimento de interesse público, por isso que eles se unem. Gente, por isso que eles são aliados, porque eles convergem no entendimento. E se eles convergem no entendimento, eles precisam agir de acordo. Eles se unem porque eles têm o mesmo interesse político e a mesma dependência política. Só por isso. Só para que a gente possa fazer que o nosso telespectador entenda melhor o que está acontecendo aqui, que vocês citaram várias vezes a dancinha, nem todo mundo viu a dancinha ou sabe o que é a dancinha, tá? Vamos colocar a dancinha, então, a dancinha de vitória do deputado Faisal Khalil, logo após ele conseguir, né, derrubar o veto do governador, que aí não permitiria mais a cobrança do ICMS da energia solar. Solta aí a dancinha. Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walk out my life, when you walk out my life. Tá dançando. Just like the day that I met you, the day I thought forever, said that you love me, but that'll last forever. It's cold outside, like when you walk out my life, when you walk out my life. Bom, gente, a dancinha aí do deputado Faisal Khalil, a gente viu até o governador dançando, porque foram várias danças, várias ocasiões, já se tornou aí um perfil do deputado, né, manifestar de forma alegre as suas vitórias no parlamento. Só que essa dancinha, como nós falamos aqui, até custou caro, não a dancinha, né, mas o que levou até ela, que é a questão aí dessa queda de braços entre o governo e a Assembleia Legislativa. Só que agora até mesmo o próprio deputado já entendeu que talvez não será possível ter isenção total não do ICMS. Pode ter aí uma cobrança de 12%, mas enfim, são desdobramentos, até porque o governo de Mato Grosso disse que não vai judicializar esse fato, tá? Vai esperar acontecer, porque o CONFAZ não autorizou ter a alíquota zero, professor. Então, sim, ou seja, vale a dancinha de vitória, mas ela pode ser apenas momentânea, Kleber Lima. Eu sinceramente acho que esse nível de comportamento de debate político que leva mais para... E o deputado Ulisses não fica diferente, né? É o mesmo nível. É uma geração do deboche, ele não contribui, ele é o contrário. Por exemplo, as 6 pessoas que eram indicadas do deputado lá no governo, que foram exoneradas, não devem estar felizes com essa dancinha, porque pela inconsequência dele, foram consequência política, foram exoneradas. Tá? Em consequência política, elas pagaram o preço. Né? E assim, no pior dos casos, assim, que é um assunto que eu acho que a gente vai ter que aguardar, porque agora tudo é tese, mas no pior dos cenários é o seguinte, confirmando-se, se o Ministério Público, professor, que já tinha provocado o governador para que ele recorresse ou entrasse com um pedido de inconstitucionalidade dessa lei. Se o Ministério Público entrar e a lei for anulada por ser considerada inconstitucional, como é que fica toda essa situação? Como é que fica a boa-fé das pessoas que acreditaram que iam ter um benefício? Como é que fica a situação dessas pessoas que eram indicadas pelo deputado que perderam os empregos? Enquanto a gente via a dancinha, que não é nova, tá? É bom dizer isso, ele editou esse material e postou mesmo para fazer a provocação. Essa dança ele fez um tempo atrás, numa outra situação que até não era de deboche, não era de enfrentamento, bem mais legal. E a dancinha do governador é da campanha, né? É da campanha, ele pegou no finalzinho, Ele e o Jair. Ele e o Jair. Ele dança mais duro que eu. Mas eu fui conferir aqui, enquanto a gente mostrava a dancinha, o Mauro Mendes teve 840 mil votos na eleição de 2018. 58% dos eleitores de Mato Grosso votaram nele e o elegeram no primeiro turno, né? Então, quando a gente vai falar em representação política, a gente não pode perder isso de vista. E ele não é menos importante do que o deputado de 11 mil votos. Ambos foram eleitos para cumprir aquelas funções com as prerrogativas que a lei atribui a cada um deles. Olha só, e quem está em casa está mandando aqui mensagem, porque assim como vocês dois têm opiniões diferentes, quem nos assiste também tem, tá? E aqui você tem vez e voz, portanto agora vamos para algumas mensagens. Bom dia, concordo com o professor Haroldo, o governador foi covarde em demitir pessoas indicadas pelo Faisal. Afinal, ele é democrático ou ditador? Então, se eu for a favor do governo, não interessa quem vai ser prejudicado, ele iria exonerar independentemente da dança
criança, covarde, Rony, lá do Jardim Leblon. Kleber, esse seu pensamento está errado. Caso contrário, não existiria oposição se for castigado cada vez que votar contra. É comunismo. É o Mauro lá de Várzea Grande. É só visitar as unidades de saúde e ver isso. A justiça eleitoral deveria ver. Bom dia, bancada. Pergunta ao professor Haroldo se o Bolsonaro tem que nomear alguém do PT no governo federal. Isso não faz sentido. Oposição é oposição. Eles foram eleitos para representar o povo e não o governador. Olha só, muitas mensagens não tinha votação. aqui. Nenhuma, né? Zero. Tinha o parlamento. Bom dia, concordo com o professor Haroldo. Os deputados têm que estar ao lado do povo e não do governador. É o Alessandro lá do Santa Terezinha. Olha aqui, gente, mas como disse o professor Haroldo Arruda, tanta coisa importante no Estado para se tratar com o salário que eles, os deputados, recebem, vão se preocupar com a opinião pessoal do deputado Gilberto Catani? Olha só, muitas mensagens também em relação à homofobia, tá? Olha só, bom dia, bancada. Sobre o deputado Gilberto Catani, na verdade, nós estamos proibidos de se posicionar. Após adulto, você seja o que quiser, mas não obrigar ninguém a aceitar. Olha, gente, muitas mensagens aqui, então, em relação, né, ao fato do governador punir aí, castigar o deputado Faisal Calil e também a sua opinião sobre essa questão polêmica do deputado Gilberto Catani. Mas olha só, a gente vai para um rápido intervalo, porque são 6 horas e 37 minutos, mas voltamos daqui a pouquinho.